Olá, seja muito bem-vindo ao Minimalismo Nu e Cru. Para quem não me conhece, eu sou a Flávia Cassinha e venho trazendo para você aqui nesse vídeo 5 hábitos minimalistas que transformaram a minha vida. E espero também que você que esteja buscando consiga aí fazer essa transformação na sua vida. Vamos começar pelo hábito número 1, que fez assim uma diferença gigante para mim e acredito que vai fazer para você também, que nada mais é que organização e desapego. Certamente quando nós começamos a organizar a nossa vida, nós deixamos algumas coisas para trás, nos desfazendo dela e nos desapegando também das mesmas. Eu venho, com alguns hábitos, criando alguns hábitos do minimalismo para minha vida, porque a minha vida estava sem sentido. Eu via que parecia que eu estava correndo e não saía do lugar. E muitas das vezes a gente acaba ficando insatisfeito quando nós deveríamos sermos gratos. Olharmos para a nossa vida, olharmos para o nosso redor e enxergarmos a parte boa, enxergarmos que existe sim motivos para agradecermos. Então vamos começar por essa parte. Antes de mais nada, comece por organizar a sua casa. Já ouviu aquele ditado onde dizem assim: quer organizar a tua vida ou a tua mente? Comece pelo teu guarda-roupa. É isso mesmo, você precisa organizar a tua casa. Quando eu comecei, eu precisei me desfazer de muita coisa. Eu não vou relatar isso aqui porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso e vai sair um pouquinho do objetivo, que é eu linkar essas 5 coisas para vocês aqui começarem aí, com esses hábitos minimalistas. Mas antes de mais nada, senta e pensa: o que é que eu preciso organizar na minha vida? E essa organização, gente, nem sempre é só do externo, tá? Mas quando você faz isso, você automaticamente começa também a organizar aqui o interno, começa a organizar a sua mente. Então, comece por organizar a sua vida, a sua casa, tá? Eu vou fazer um outro vídeo linkando, especificando exatamente como foi que eu organizei toda a minha casa em relação a cada cômodo que eu decidi desapegar. Mas pra gente desapegar, a gente tem que desapegar mesmo, tá? Não adianta a gente ficar olhando para aquilo, talvez eu vá usar. Gente, para desapegar é simples. Veja, faz quanto tempo que você não usa aquilo? Quanto tempo aquilo tá lá no canto? Ou coisas que você simplesmente nem sequer lembra que estão em seu lugar, Você encontra por acaso, então você já sabe que é um motivo para você poder desapegar. Então, o primeiro passo: desapegue e organize a sua vida. Segundo passo minimalista é planejamento antes de ir às compras. Importante nós nos planejarmos para fazermos qualquer tipo de compra, porque assim a gente não se sente culpado depois que nós fazemos uma compra por impulso, No mundo onde tudo é consumismo, onde o tempo todo nós estamos olhando para as redes sociais e as pessoas vão aparecendo cada hora com alguma coisa da moda e você fala: eu preciso daquilo, quando na verdade você nem sequer precisa nada. Você consegue viver muito bem a sua vida sem comprar determinada coisa. Então, antes de você fazer uma compra, tenha um planejamento. E esse planejamento pode ser mesmo feito para ir à compra de mercado. Você estando na sua casa, com uma casa organizada, você vai conseguir analisar exatamente o que é que está em falta e fazer exatamente uma lista daquilo que realmente é essencial para você, tá bom? Então, esse planejamento das compras, faça antes do mercado, mas também faça quando você vai para as ruas, vai para um centro comercial, vai passear em um shopping. Peraí, eu estou indo com um propósito, eu estou indo realmente sabendo o que eu vou fazer, ou eu só estou indo lá e se porventura pintar uma oportunidade, eu vou lá e compro. Mas antes de comprar, quando você estiver lá, se isso acontecer, se pergunte: isso vai fazer diferença para mim? Eu realmente necessito ou isso é um desejo? Porque eu não estou dizendo que você precisa de fato, ser radical, Você pode sim ali suprir um desejo, mas será que esse desejo vai ser só algo momentâneo ou realmente vai te fazer feliz depois, tá bom? Então pense nisso, planeje antes de fazer qualquer compra. A terceira coisa que eu venho aplicando na minha vida desde 2017 é um ato minimalista, mas eu acho que também é um ato de quem não é minimalista, mas infelizmente sabemos que tem muitas pessoas que não têm esse tipo de comportamento.
uma planilha financeira. Gente, há quem usa o método antigo, que é o caderninho, e tá tudo bem, desde que você tenha total controle dos seus gastos, ou veja por onde é que o seu dinheiro está indo. Eu tenho desde 2017 uma planilha no Excel, onde todos os dias eu abro a mesma e vejo o que foi que eu gastei, o que foi que eu paguei, o que vai vencer, porque existem essas necessidades básicas, que é realmente o que importa, né? No caso de uma vida minimalista, então você precisa ali ter, por exemplo, se você paga um aluguel, que é o meu caso, então tá ali aluguel, tá ali a internet, tá ali a energia, tá ali a água, são coisas essenciais. E compra de mercado, eu tenho naquelas despesas que são variáveis, mas é uma despesa fixa, não é? Porque, de certa forma, eu preciso comer, eu preciso me alimentar. Só que sempre que eu vou ao mercado, eu faço uma lista, vou ao mercado, compro. Quando chego em casa, eu submeto, né, aquilo que eu gastei na minha planilha. E assim eu vou colocando, e ao longo do mês eu consigo analisar quanto foi que eu gastei de alimento e de mercado naquele mês. Ou até mesmo quando eu como fora, né? Quando a gente vai no cafezinho, eu também coloco exatamente ali nessa planilha. Então você precisa criar esse hábito. Esse hábito vai trazer um grande descanso para você e também para sua mente. E se você está gastando mais do que você ganha, você vai conseguir analisar o que é que vai ser necessário você tirar, economizar, o que você vai ter que desapegar. Sabe aquele cafezinho de todos os dias? Talvez seja necessário desapegar, e você vai ver quanto que você realmente gasta, né, no mês, e se aquilo realmente é necessário ou essencial para a sua vida, tá bom? Nosso quarto passo é o uso de uma agenda. Gente, isso tem feito diferença nos meus dias atuais. Eu sempre tive uma agenda, mas nunca alimentei ela de fato. Nunca fui eu sempre começava e depois parava, começava e depois parava. Só que aí você acorda sem uma rotina, sem saber o que fazer, e o seu dia acaba não rendendo. Chega no final do dia, você acha que você não fez nada e se sente frustrada, não é? Então, uma agenda é muito bom, e é um ato minimalista sim, de você no dia anterior ou até mesmo na semana, num domingo ou numa segunda, aquilo que for melhor para você, você colocar na sua agenda. Colocar aquilo que é essencial, que você realmente tem que fazer. E claro, pode listar também aquilo que não é tão importante, mas o que é prioridade tem que estar acima. E depois você só vem linkando, ok, aquilo que você conseguiu fazer e aquilo que você não conseguiu fazer. Pelo menos você vai verificar e ver se consegue encaixar para o próximo dia. Então o uso de agenda também é algo muito bom para quem deseja ter uma vida mais organizada, uma vida leve, uma vida simples, assim como uma vida minimalista. E a quinta, eu acho que essa tem a ver, né, realmente com o que é minimalismo, que é o que realmente importa. Sempre quando nós pensamos na nossa vida, eu acho que não só no ato de comprar, mas como certas amizades que nós temos, ou as redes sociais, tudo, eu acho que nós devemos pensar o que realmente importa. Será que isso realmente é importante para mim? Será que isso realmente vai fazer diferença na minha vida? Ou será que eu só estou seguindo a moda, ou eu estou querendo impressionar alguém? Eu penso assim, esses dias mesmo eu estive conversando com meu filho e eu disse para ele: filho, o bullying, ele só é aceito a partir do momento que nós nos importamos com aquilo que as pessoas estão a pensar ao nosso respeito. Agora, o que realmente importa para mim, eu até disse isso a ele, é o que está de dentro daquela porta para dentro, que era a porta da minha sala, que é a porta de entrada da casa, né? Ou melhor, do hall de entrada. Falei, dali para dentro é o que realmente importa. Para mim, o que importa é você, o seu pai, a sua irmã e eu termos saúde, estarmos bem, estarmos comendo, nos alimentando, não passarmos frio. Isso é o essencial da vida, são as necessidades básicas. O que as pessoas vão pensar a nosso respeito, como está a nossa vida, isso não pode ser relevante. Porque muitas das vezes nós vivemos a vida que as outras pessoas querem que nós vivamos. A gente não foca naquilo que realmente é essencial. Eu até contei um caso que é assim. Teve uma época no Brasil, nós tivemos um carro que pegou fogo
E nós ficamos por 2 anos a pé por conta desse carro, porque era um carro que nós havíamos financiado. E então a gente perdeu esse carro e ainda tivemos que pagar por algo que não tínhamos. E é claro que sem maturidade, sem essa ideia do minimalismo de hoje, enfim. E aí, passado esses 2 anos, chegou o momento de eu comprar um novo carro. E pra época, eu gostava muito do Onix. O Onix era aquele carro que aí no Brasil tava assim, como é que eu vou dizer? Mas era o carro do momento. E eu adorava o Onix, porém o Onix era uns 10 mil reais a mais do que eu realmente podia comprar. E então eu comprei um Fiesta. E esse Fiesta, gente, foi uma bênção na minha vida. E eu me lembro que eu pensei assim comigo: se eu comprar um Onix, eu vou me enfiar em dívida. Porém, um Fiesta vai me levar para o mesmo lugar que o Onix vai me levar. Vai fazer aquilo que eu preciso, porque eu tinha 2 crianças pequenas, ia trabalhar, fizesse chuva ou sol, de ônibus ou de autocarro, né, como é aqui em Portugal. E aí eu pensei comigo: o Fiesta vai me levar para o mesmo lugar, vai me levar para o meu trabalho, já vai me dar um descanso, porque eu não vou estar com uma criança ao colo e com a outra pequena aqui. Então isso vai facilitar a minha vida. Então eu necessitava sim de um carro, tá? Há pessoas que não necessitam de um carro, que moram perto do trabalho, que tem tudo perto, que se vai fazer uma compra no mercado, se não fizer uma compra online, chama um Uber e tá tudo bem. Eu vivi assim também aqui em Portugal durante 2 anos para depois comprar o meu carro, mas eu conto isso depois, mas só para vocês entenderem. E naquela época, eu pensei assim comigo: não adianta eu andar com um carro da moda e tá endividada, eu deitar a minha cabeça e não ter paz. Isso foi algo muito bom, que eu me lembro que eu disse que porque eu fui buscar em outra cidade, que na minha cidade estava mais caro, né, o ano anterior, e ainda mais caro, com a quilometragem mais cara. E eu lembro que eu fui buscar numa outra cidade, meu só tinha 58 mil rodados, né, então assim, era um carro seminovo. E eu fui nessa cidade pra buscar, e eu disse pro meu marido: olha, deu tudo certo, ele aceitou a proposta, meu pai vai me levar pra buscar. E eu chorava, gente, de alegria. E meu marido disse, e eu disse pra ele: você não tá feliz? Ele: eu tô, mas eu tô muito mais feliz, porque quem realmente precisa é você. Porque eu vou continuar vindo de ônibus pro meu trabalho e tá tudo bem, mas você é quem fica com as crianças, porque eu trabalhava numa escola e as crianças também estudavam nessa escola, então nós íamos e voltávamos juntos, não é? E é isso, a gente saber o que é essencial. Não ia adiantar eu comprar um carro que era maior do que as minhas condições e não ter paz. Então, gente, o minimalismo também tem mais a ver com isso. Não se importe com o que as pessoas que estão lá fora, sabe, vão pensar. Use aquilo que te traz satisfação, mas que te traz paz. Que você, quando dormir, vai ter tranquilidade, porque tá tudo bem, tá bom? Esse foi os 5 hábitos minimalistas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e acredita que alguém está precisando, né, adquirir um pouquinho desses hábitos, compartilhe, se inscreva aqui no canal, que eu vou trazer muita coisa mesmo dessa vida, que tem trazido, sim, uma transformação para minha vida, para a vida da minha família, e tem ficado assim tudo muito mais leve e mais simples, tá bom? Até o nosso próximo vídeo. Um beijinho no coração e tchau, tchau!